Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Luiz Fernando e a nossa aula de hoje, a quarta aula, nós vamos estar falando sobre perícia. A nossa aula, nas últimas aulas nós vimos a questão sobre auditoria e hoje nós vamos falar sobre perícia contábil. O que é a perícia contábil? Mas antes de começar a efetivamente falar sobre perícia, é importante entender como nós, contadores, vocês que estão estudando no centro acadêmico, no curso de bacharel de ciências contábeis, têm uma gama de informação para trabalhar como perito. Bom, o que eu quero dizer é que, para nós formados em ciências contábeis, existe um leque de atividades que nós podemos realizar dentro da contabilidade. Nós podemos ser um contador interno, um controller, podemos fazer planejamento tributário, podemos trabalhar com auditoria, como nós vimos nas aulas anteriores, podemos ser empresários da área contábil, podemos ser professores, pesquisadores. Então, um leque de situações e de ramos e de fatos que nós podemos estar atuando dentro da contabilidade. Pois bem, onde eu quero chegar com isso? Dentro do curso vocês estão vendo uma gama de informação. Várias situações são apresentadas para vocês e acaba agregando e constituindo a formação profissional. E isso é de suma importância, porque veja, além da parte teórica sobre história da contabilidade, vocês vão ver a questão estrutural do patrimônio. Também vocês vão ver no decorrer do curso de vocês situações voltadas à legislação trabalhista e a folha de pagamento, os cálculos trabalhistas. Olha que bacana, então nós já vimos o planejamento sobre tributos, nós já vimos a questão de práticas trabalhistas, vimos também a base da contabilidade, ou seja, o que tange a contabilidade na sua essência, e nós estamos falando de métodos de partida dobrada, entre contas devedoras e contas credoras, o que compõe o patrimônio, o que compõe o resultado. Além das demonstrações principais, balanço patrimonial e demonstração de resultado, nós ainda vamos conhecer outras demonstrações acessórias, como demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor agregado, demonstração de mutação do patrimônio líquido, demonstração do lucro prejuízo acumulado se as empresas de pequeno porte, por exemplo, a DRA, demonstração de resultado abrangente, entre outras, notas explicativas e tudo mais que envolve as demonstrações de uma determinada empresa. Pois bem, vimos também que existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis e suas resoluções, em que vai trabalhar vários aspectos, como, por exemplo, depreciação, intangível. Bom, então nós já vimos e vamos ver ainda no decorrer do nosso curso, um leque de informação. E isso é de suma importância para que nós possamos ter condições de atuar no mercado. Bom, a partir daí que nós temos este conhecimento de todas essas áreas, patrimoniais ou não, mas que são relevantes à contabilidade, nós podemos prestar um determinado serviço. E quando fala de perícia, nada mais é do que nós confirmarmos em uma situação litigiosa, numa ação judicial, aspectos contábeis, aspectos patrimoniais, aspectos trabalhistas, aspectos tributários, ou até mesmo uma depreciação, ou até mesmo uma amortização, revisão de contratos de patrimônio, revisão de depreciações de patrimônio, revisões de cálculo trabalhistas. Então, olha o leque de informação que nós temos para poder auxiliar numa ação judicial, numa ação litigiosa, ok? Muito bem, então nós já iniciamos a nossa aula reforçando o quanto nós, da área da contabilidade, o quanto nós, contadores, estudantes de ciências contábeis, temos condições ao final do nosso curso, lembre-se,
que nós vamos ter uma base no final do bacharel, faz necessário você fazer uma especialização para trabalhar com auditoria, uma especialização para trabalhar com perícia, uma especialização para trabalhar com tributos, com departamento pessoal, enfim, o estudo tem que ser continuado. Mas nós já, no final da nossa graduação, nós já temos uma base para poder caminhar naquilo que nós pretendemos fazer. E esse caminhar para aquilo que pretendemos fazer vai chegar na base das ciências contábeis. Então, a contabilidade vai te dar um leque de informação para que você possa exercer a profissão como contador, ou como perito, ou como auditor, ou como professor, e tudo aquilo que nós já vimos no decorrer das nossas aulas. Ok? Muito bem. Mas a aula de hoje é falar sobre perícia. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Quero que você acompanhe comigo no quadro. Primeiramente, então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecimento sobre respeito das normas brasileiras de contabilidade, ok? No Código do Processo Civil, relativos à profissão do perito contador. Então, nossa aula de hoje vai falar sobre perito, sobre o perito contábil, o contador que vai trabalhar como perito, ok? Muito bem, então nós vimos que o contador, existe um conhecimento geral de uma empresa, de uma entidade, desde a sua constituição lá, da revisão do contrato social, até mesmo ao final das suas atividades econômicas, como por exemplo o pedido de falência, ok? Nós vamos ter toda a base de conhecimento do patrimônio, da operacionalidade, do ramo de atividade, da legislação específica na parte de tributo, na parte contábil, nas demonstrações contábeis, e isso vai ser de suma importância para que nós possamos estar trabalhando ou atuando como perito contábil. Muito bem, aluno. Então, como nós iniciamos a aula de hoje dizendo que o contador tem a condição de ajudar, auxiliar, comprovar, retificar informações sobre uma determinada entidade. Veja, quando constitui uma empresa, quem que redige o contrato de constituição, o contrato social? Provavelmente um contador. Muito bem. A partir do momento que o contrato social é redigido e depois faz o registro em todos os órgãos, não vou entrar nesse mérito na parte de constituição, mas o contador teve base ali das informações dos sócios, do que a empresa tende a executar, no que ela espera, no ramo de atividade, no que os sócios e a empresa espera daquela constituição, e se inicia as atividades. No decorrer das atividades, existem compras, vendas, ativo imobilizado que é conquistado e toda a operacionalidade da empresa. E quem é o profissional que acompanha todo este processo? O contador. A partir do momento que a empresa, por algum motivo, entra em falência ou há sobre ela uma ação trabalhista, uma ação civil, qualquer ato penoso, quem é que pode ter condições de auxiliar uma tomada de decisão judicial ou extrajudicial? O contador, porque ele tem todas as informações patrimoniais, todas as informações de resultado, todas as informações tributárias, todas as informações trabalhistas, e ele vai poder auxiliar naquilo que é necessário. Então, eu quero iniciar a nossa aula de hoje dizendo que o perito, ele é um auxiliar do juiz. Então, quando fala perito, não perito contábil, mas o profissional, o perito profissional, é aquele que em determinada área é especialista para poder auxiliar numa situação litigiosa, numa ação judicial. Quando tange na área empresarial, econômica, contábil, obviamente que o perito contábil, profissional formado em ciências contábeis, ele será requisitado para poder auxiliar o juiz, ok? Mas antes de nós
dar este passo efetivo sobre o auxílio do perito contábil para o juiz, vamos entender um pouquinho do conceito de perito contábil, o perito contador. Muito bem. Perito é o contador, ou o perito contador, ou até mesmo o perito contábil, regularmente registrado em um Conselho Regional de Contabilidade, ok? Então ele tem que estar registrado, assim como um auditor, ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Isso faz necessário, então, que ele seja formado em ciências contábeis, que ele tenha prestado a prova de suficiência para poder estar sendo registrado no Conselho. Muito bem. Depois de ter o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade, exerce a atividade de perito de forma pessoal, ok? Então, ele vai exercer a atividade de perícia de forma pessoal, devendo ser profundo conhecedor por suas qualidades e experiência da matéria periciada. Ou seja, se é um perito contador, um perito contábil, ele tem que ter conhecimento na contabilidade, em todas as áreas da contabilidade, em tudo aquilo que a contabilidade tem de informação, de tudo aquilo que a contabilidade tem como ferramenta de trabalho. Então, para que nós possamos estar executando um trabalho como perito, faz necessário um conhecimento profundo no que tange aquela situação. Professor, eu sou formado em ciências contábeis, trabalhei como gerente de RH e departamento pessoal. Eu posso fazer um trabalho de perito em áreas trabalhistas? Não só pode, como deve. Você tem condições e conhecimentos para isso. Agora, um administrador de empresa, por mais que tenha um conhecimento na área trabalhista, poderia trabalhar como um perito? De modo geral, não. Por quê? Porque esta é uma atividade voltada para nós contadores, voltadas para nós formados em ciências contábeis. Aqui eu quero fazer uma ressalva, aluno. Nós contadores que temos o conhecimento da área contábil, da contabilidade, nós não podemos permitir que outros profissionais estejam executando o trabalho de perito, porque é um mercado nosso. E nos dias de hoje, muitos advogados estão trabalhando como perito, muitos administradores estão trabalhando como perito, porque nós, contadores, ainda não nos atentamos a este mercado, que é um excelente mercado, onde valoriza financeiramente o profissional, onde você tem uma valorização moral e profissional, não somente financeiro, mas é necessário que nós, contadores, vocês, alunos de ciências contábeis, ao fim da sua graduação, deslumbre este mercado, para que outros profissionais de outras atividades ou de outras áreas não venham assumir um papel que seja de vocês, que seja de você, aluno de ciências contábeis. Professor, o senhor quer dizer que um administrador não deve? Não, não é isso. Mas eu digo que, para vocês, alunos de ciências contábeis, este mercado é mais propício. Caso a demanda cresça e os contadores não deslumbrem esse mercado, obviamente que outras áreas vão estar assumindo o papel que seria de nós, contadores. Então é de muita importância de que vocês se atentem a este mercado. Aqueles que se identificarem, já vai trilhando o seu caminho, já vai fazendo a sua especialização, já vai buscando conhecer mais este mercado. Não permita que outros profissionais de outras áreas assumam um papel que é nosso, de contadores. E eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de centralização de atividade. Pelo contrário, respeito todas as áreas. Mas eu vejo que o mercado está sedento por profissionais
E muitas das vezes outras áreas estão assumindo um papel que por vez seria mais consciente, podemos dizer assim, que nós contadores pudesse assumir. Ok? Muito bem, então aluno, aqueles que já deslumbrar uma afinidade para uma auditoria, para uma perícia, já vai trilhando o seu caminho para que no futuro próximo vocês possam estar assumindo este mercado. Ok? Vamos dar sequência à nossa aula? Muito bem. Então, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento profundo sobre uma determinada situação, ele então vai poder estar trabalhando com o perito, ok? Porque a matéria-prima do perito é o conhecimento. O perito do juízo é nomeado pelo juiz, ou seja, o juiz tem o entendimento do direito, tem o entendimento da legislação civil, mas ele não tem o conhecimento da área contábil. Neste momento, ele vai chamar um profissional da área da contabilidade para poder auxiliá-lo na tomada de decisão de uma ação litigiosa, ok? O perito pode ser convocado pelo juiz ou ele pode ser arbitrado, ele pode ser convocado a estar auxiliando, ok? Uma autoridade pública para exercer como perito, ok? Muito bem. O perito do juízo, então, é aquele que é nomeado pelo juiz. E existe o perito assistente, que é o contratado e indicado pela uma parte ou outra, em periciar fatos contábeis. Veja, aluno, existe o perito que é convocado e existe o perito assistente. O que seria o perito assistente? Em determinado momento, nós fazemos um cálculo de uma folha de pagamento. Vou dar um exemplo aqui. Liga no escritório de contabilidade ou liga para você, contador, e te faz assim, viu? Você não faz para mim um cálculo de horas extras de um determinado período de um funcionário? Aí você faz o cálculo, porque você tem conhecimento para isso. E você faz lá uma declaração informando qual seria o cálculo. E você nem cobra por isso. Olha que exemplo que eu vou dar, hein? E você acaba nem cobrando por isso. Só que em determinado momento, esse relatório que você fez, que você não cobrou, passa a ser prova judicial de uma ação trabalhista. E neste momento, você trabalhou como um perito assistente. E aí você pode ser chamado para depor. Acontece muito que você faz um determinado cálculo, 10 anos depois você é chamado, até se assusta, porque o Ministério Público te chama para uma audiência, e lá você é questionado o porquê que você realizou aquele cálculo. Você vai dizer, nossa, eu só fiz um cálculo simples. Simples para nós que detém o conhecimento. Mas para aquele que não detém o conhecimento, é uma prova para que ele possa adequar ou aderir a um processo civil. E o juiz pode te questionar. Você vai dizer, mas eu nem cobrei por isso. O juiz vai dizer para você, se você cobrou ou não, não interfere. Mas você criou uma prova e que precisa ser validada. Então, olha a importância de um relatório, olha a importância de nós profissionais da área contábil. E isso se dá muito, muito. Relatórios, cálculos sendo feito extrajudicial e que em determinado momento vai se tornar prova. Aqui eu quero te dar duas situações. A primeira, valorize você como profissional. Tudo que você realizar, cobre o honorário por isso. Seja justo, mas cobre. Porque todo o conhecimento que você vai aplicar, por mais que para você seja simples, talvez para outras pessoas não seja tão simples, porque ela não detém do teu conhecimento. Então, cobre sempre o honorário para tudo aquilo que você for fazer. Primeira dica do professor de hoje, hein? Segunda dica, cuidado com o que você faça. Não faça gentileza.
sempre esteja amparado com base legal. Mesmo que seja um cálculo de férias, 13º, ou horas extra, adicional noturno, enfim, tenha sempre base, esteja sempre seguro, cobre o honorário, porque pode ser que em determinado momento um juiz te chame para esclarecer aquele laudo que você apresentou. Professor, mas eu não apresentei laudo, apresentei simples um relatório. Esse relatório pode se tornar um laudo e pode se tornar uma prova para compor um processo judicial. Então, olha o tamanho da nossa obrigação, olha o tamanho da nossa responsabilidade mediante a fatos que só nós, contadores, detêm do conhecimento. Ok? Muito bem. Quando isso acontece, que você apresenta um relatório, mesmo que não esteja vinculado naquele momento a um processo judicial, mas que lá na frente passa a ser uma prova judicial, você trabalhou como um perito assistente. Ok? Perito assistente é aquele que é contratado ou não, mas que apresenta um relatório ou um laudo para compor um processo. Muito bem? Ok, vamos dar sequência à nossa aula acompanhando comigo o quadro. Nós vimos nas aulas anteriores tudo que envolve a auditoria. Ok, então nós vimos sobre a auditoria. Qual a diferença entre auditoria e perícia? Vamos lá. Perícia. Primeira situação. Executada somente por pessoa física. Profissional de nível universitário. Profissional de ciências contábeis, se nós estamos falando de perito contábil, ok? Antes de nós darmos sequência, eu quero fazer uma ressalva, aluno. Quando eu digo para vocês que o mercado de perito, para nós contadores, é o perito contábil. Porque quando fala de profissional, perito profissional, existem várias áreas. Por exemplo, na área da medicina, é um estudioso da medicina. Uma perícia sobre logística. Um profissional da logística deve apresentar o parecer. Uma perícia sobre odontologia. Um profissional de odontologia vai prestar. Uma perícia contábil. Aí nós, contadores, é que vamos estar efetivando o relatório e o parecer sobre essa perícia. Então, o que eu quero dizer é que, quando fala de perícia contábil, nós, contadores, temos que assumir esse mercado para que outros profissionais similares ou não assumam o nosso papel, ok? Então, quando nós falarmos na aula de hoje sobre perícia que envolve profissional contábil, nós estamos falando de perícia contábil, ok? Acompanhe comigo no quadro para que nós possamos dar sequência. Então, quando nós falamos de perícia de nível universitário que tange o profissional contábil, nós estamos falando de perícia contábil, ok? Muito bem. Segunda situação, a perícia serve a uma época, questionamento específico. Novamente ressalto, se for da nossa área contábil, algo específico ao patrimônio, ao atividade econômica, a parte tributária, a parte trabalhista, ok? Então, tudo isso é composição de perito contábil. Terceira situação, a perícia se prende ao caráter científico de uma prova com o objetivo de esclarecer controvérsias. O que eu quero dizer com isso, aluno? Obviamente, quando há uma situação litigiosa, uma ação judicial, existe duas partes que em determinado momento não concordam com um fato específico e ambas as partes vão defender o seu pensamento, o seu lado, aquilo que ele entende como verdade. A partir deste momento, entra-se numa ação judicial em que vai ter um intermediador conhecido como juiz e esse juiz vai decretar a favor de uma parte ou de outra. Quando o juiz não tem condições de validar uma informação que não é da tua área, neste momento ele convoca um perito.
Se for de uma área voltada à contabilidade, um perito da contabilidade, ok? Muito bem, vamos dar sequência? Então tá, então aí nós temos as três principais características da perícia. Vamos ver as características da auditoria. Pode ser executado tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Tende a necessidade constante, ok? Se for uma empresa SA de capital aberto, a auditoria ela é permanente, ela é constante, ok? A terceiro fato, a auditoria se prende à continuidade de uma gestão, parecer sobre atos e fatos contábeis. Muito bem, então essas são as três principais características da auditoria. Vamos confrontar perícia e auditoria. Então vamos lá. Enquanto a auditoria somente por pessoa física, conforme a perícia somente por pessoa física, a auditoria pode ser física e jurídica, ok? A perícia serve numa época, questionamento específico, ok? Então, em uma determinada situação, em determinado fato, surge a necessidade de um perito intervir. Já a auditoria, ela é permanente. Então, outra diferença muito interessante. Terceira e última diferença entre perícia e auditoria. A perícia se prende ao caráter científico de uma prova, com o objetivo de esclarecer controvérsias de algo específico, ok? De algo específico. O perito não vai revisar toda a operacionalidade de uma empresa, todo o patrimônio de uma empresa, todos os encargos trabalhistas, todos os direitos trabalhistas. Não, ele vai visar algo específico. Quer um exemplo? Um funcionário questiona a insalubridade de um determinado período de trabalho. O que o perito vai estar analisando? Naquele período, se a insalubridade era pertinente ou não. Pronto, ele não vai ver fundo de garantia, não vai ver férias, não vai ver... Não, ele vai ver especificadamente a situação apresentada, ok? A auditoria se prende à continuidade de uma gestão, ou seja, a auditoria vai verificar toda a operacionalidade da empresa para verificar se todo o processo está de acordo com aquilo que a empresa necessita e aquilo que a legislação exige, ok? Então, essas são as três principais diferenças entre auditoria e perícia, ok? Dando sequência, perícia e auditoria. Específica, restrita aos quesitos e pontos controvertidos especificados pelo condutor judicial. Ou seja, o juiz vai estar trabalhando com algo restrito, algo específico. Já na auditoria, pode ser específica ou não, como, por exemplo, auditoria de recursos humanos ou de toda a empresa, ok? Num único trabalho, tá, aluno? Então, aqui, num único trabalho, o auditor pode verificar todas essas situações. E num único trabalho específico para o perito, ok? Muito bem. Quinta, sua análise é restrita e abrangente. Então, o perito, a sua análise é restrita, irrestrita e abrangente. Já o relatório do auditor, feito por amostragem, ok? Feito por amostragem. Sexto, usuários dos serviços, as partes, principalmente a justiça. Então, quem são os usuários da perícia? As partes que estão ali em uma ação litigiosa e principalmente a justiça, principalmente o intermediador daquela ação, principalmente o juiz, ok? Já os usuários da auditoria são os sócios, investidores, os administradores, ok? Então, eles, os órgãos públicos, então esses são os usuários do serviço da auditoria. Então, a diferença entre perito e auditoria é que o usuário da perícia são as partes, principalmente
a justiça, e usuários da auditoria são sócios, investidores, administradores, usuários internos e externos e até mesmo um órgão governamental, ok? Sétima, as normas técnicas são norma brasileira de contabilidade para perito. Já para auditoria são as normas técnicas, as normas brasileiras de contabilidade para técnicos de auditoria, a TA, ok? Então, enquanto as normas são APP para perícia, TA para auditoria, ok? Muito bem, aluno. Então, essas são as principais diferenças entre auditoria e perícia. Por mais que as duas tenham, de modo geral, a mesma característica de verificar se algo foi realizado com clareza, com um amparo legal, com ética, com profissionalismo. As duas têm a função de detectar erros, né, seja para penalizar ou não, ok? As duas situações são, de modo geral, auditoria e perícia, a mesma base. As diferenças são que, enquanto a perícia é de pessoa física e voltada a algo específico, a auditoria pode ser física ou jurídica e ela vai verificar toda a operacionalidade. A perícia pode ser algo momentâneo, enquanto a auditoria pode ser algo permanente, ok? Muito bem, desta forma, nós vamos para um vídeo e logo nós voltaremos. Perícia e auditoria contábil. Essas duas áreas da contabilidade têm funções de confirmar a veracidade de informações e investigar possíveis irregularidades nos registros contábeis. Pensando na qualidade da prestação desses serviços, o Conselho Regional de Contabilidade do Piauí promove o 2º Seminário Piauiense de Perícia e Auditoria Contábil, para profissionais de contabilidade e estudantes da área. O objetivo do seminário é exatamente renovar os conhecimentos, tratar das experiências na área de perícia e auditoria, que são duas áreas que crescem muito no nosso estado, né? E de fundamental importância o profissional sempre estar qualificado diante de todas as mudanças e os estudantes estarem aí que têm interesse na área, estarem ingressando aí nesse aprendizado, trocando essas experiências. Hoje no Piauí, segundo informações da própria Associação dos Peritos Contadores do Estado, existem cerca de 120 peritos contadores associados. Esses profissionais atuam principalmente nos serviços de contabilidade de grandes empresas e em órgãos públicos. O profissional auditor ele é fundamental porque ele serve exatamente para resguardar os ativos, para resguardar os bens da empresa e orientar a melhor forma, certo, de estar fazendo aí a questão dos seus relatórios financeiros. E o perito, ele é mais um processo investigativo, né? Ele trabalha muito ligado ao judiciário, ele é aquela pessoa de confiança, às vezes, do juiz ou de determinada parte. Ele vai estar ali para estar tentando aí reduzir ou subsidiar o juiz a num processo de tomada de decisão sobre possíveis litígios. O perito ele opera como uma extensão do juiz, né, no intuito de produzir provas para que ele contribuindo para que ele venha a tomar a sua decisão. Muito bem, então nós vimos a importância do perito, né? E o pessoal tem mandado, muitos alunos têm mandado várias perguntas e nós vamos tentar responder no decorrer da nossa aula, ok? Combinado assim? E a primeira pergunta que eu quero responder de hoje vem lá de Sapezal, Mato Grosso. Mesmo não sendo contador, pode atuar como perito auxiliar? Bom, vamos lá. Mesmo não sendo contador, se a perícia for da área contábil, então uma perícia contábil, pode atuar como um perito auxiliar? Veja, existem vários administradores que fazem pós-graduação em RH, em cálculos trabalhistas, e eles podem estar atuando, fazendo um cálculo extrajudicial de um cálculo trabalhista e apresentando ao juiz. Neste momento que ele apresenta um laudo ao juiz, ele então vai estar trabalhando como um perito auxiliar, ok? Vimos no começo da nossa aula
que para ser um perito contábil precisa estar efetivamente registrado no conselho, que precisa estar ter a base formado como ciências contábeis. Sim, mas lembre-se que outros profissionais de outras áreas também podem estar trabalhando como perito e não estar sendo registrado no conselho, não ser formado em ciências contábeis e assumindo um papel que seria nosso, assumindo um mercado que seria nosso. Então, é de suma importância que nós assumimos este mercado. Eu não estou aqui dizendo que outros profissionais são melhores ou piores que nós, ou desmerecendo qualquer outra profissão. Pelo contrário, eu estou supervalorizando a nossa profissão, porque é um mercado nosso e que, infelizmente, pela demanda e por N fatores, profissionais de outras áreas estão assumindo o nosso papel. Então, o que eu quero dizer para você, aluno, que está no centro acadêmico, já vai trilhando o seu caminho, veja aquilo que você quer e, neste momento, você toma a decisão e já vai buscando para que você possa ser especializado o suficiente para poder assumir o papel de perito, ou de auditor, ou de contador, ou de professor, ou qualquer área que você deseja, numa situação em que você esteja qualificado para que outras pessoas não assumam o teu lugar, ok? Foi isso que eu quis dizer. Muito bem, vamos dar sequência à nossa aula e nós vamos para uma atividade. Um profissional com formação técnica em contabilidade, graduado em administração, especialista em auditoria e perícia contábil, mestrado e doutorado em ciências contábeis, proprietário de um conceituado escritório de contabilidade e devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, pode ser considerado apto a realizar perícias contábeis? Justifique a resposta de vocês. Então, nós vamos para a nossa atividade e logo nós voltaremos. E aí, aluno?
Conseguiu? Obviamente, nossa aula de hoje ficou até fácil, né? Falei bastante sobre isso. Veja, nessa nossa atividade, tem uma situação que eu quero chamar a atenção de vocês. Veja que a primeira informação que eu dou é que ele é um técnico contábil. Técnico contábil pode ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Tendo o registro no Conselho, obviamente, depois ele se formou em administração, fez pós, mestrado e doutorado na área contábil e está atuando como perito, sem problema nenhum, ok? Ele pode estar atuando, mesmo formado em administração. E mesmo se ele não tivesse o registro contábil, mesmo que ele não tivesse as formações da área contábil, mas tivesse o bacharel em ciências contábeis, em administração, ou qualquer outra área, economia, e ele tivesse feito uma pós em perito, ele poderia estar trabalhando no mercado que seria nosso, ok? Então a gente tem que assumir este mercado para nós, tá? Eu estou reafirmando porque vocês estão no centro acadêmico, que é uma excelente área para se trabalhar, né? E dando já uma situação sobre esse perito, né? Falando sobre o perito, vamos entrar num assunto e respondendo um aluno lá da Bahia, já mandar um abraço pro pessoal da Bahia, que ele faz a seguinte pergunta: professor, como funciona a remuneração de um perito assistente? Então, quando eu digo para vocês, não deixe o mercado, outras áreas assumir o mercado que é nosso, diretamente e indiretamente eu estou falando de remuneração, porque é uma excelente área que remunera muito bem. E como que se dá uma remuneração? Você vai deixar o seu currículo lá como perito em determinadas áreas, o juiz vai analisar, se ele te escolher, ele vai te convocar para você apresentar uma proposta para executar determinada situação ou determinado laudo, ok? Geralmente você trabalha com 5, 10, 15, 20, 30 mil reais para a execução de um trabalho, ok? Vai depender muito do que área que é, quantas horas você vai estar atuando, se você já está no mercado, se você já está ali, se o juiz tem confiança no seu trabalho. Então, vários fatores pessoais e interpessoais que vai poder direcionar a tua remuneração e o teu honorário. Mas, inicia-se ali com 5, 7, 8 mil reais para 1 hora e meia de trabalho para que você possa executar um relatório de uma perícia, seja extrajudicial ou até mesmo judicial, ok? Muito bem, dando sequência à nossa aula de hoje, vamos falar sobre a perícia contábil. Bom, de tudo aquilo que nós falamos sobre o perito contábil, sobre o profissional que vai estar falando sobre a perícia contábil. Então, o que seria a perícia contábil, caro aluno? Né? Obviamente que fala-se, quando fala perícia contábil, está voltado à contabilidade. Mas a parte conceitual diz que constitui o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinados a levar à instância decisória, ou seja, olha algo específico. Lembra da diferença entre perito e auditoria? Que o perito é algo específico. Então, para uma tomada de decisão, uma situação técnica, científica, elementos de prova necessários para subsidiar a justiça na solução do litígio ou constatação de fato. Que legal, né? Olha que interessante. Nós temos as condições de auxiliar um juiz a tomar a decisão favorável a A ou favorável a B. Então, nós temos o poder de indicar a melhor situação para o juiz. Mediante ao laudo pericial contábil ou parecer técnico contábil, em conformidade com as normas jurídicas, ok? E profissionais e com a legislação específica no que for pertinente. Então, nós, quando apresentarmos o nosso laudo pericial, nós vamos, além de apresentar o nosso conhecimento técnico, nós vamos ter que estar amparado pelas normas jurídicas, pela legislação específica e profissional que tange o perito contábil.
Então, quando nós falamos de perícia contábil, é o procedimento técnico-científico destinado à instância decisória. Quando falamos de perícia contábil, estamos falando de situações patrimoniais, de situações previdenciárias e trabalhistas, situações tributárias que tangem a uma operacionalidade da empresa, ok? De uma determinada empresa. De algo que está em litígio, que algo que está em juízo, que algo que está sendo julgado entre duas partes que não estão de acordo com uma situação específica. E nós, como perito, vamos estar auxiliando o juiz na tomada de decisão. Então, nós temos o poder de auxiliar o intermediador judicial para a tomada de decisão. Olha que impressionante que é, como aguça o desejo de conhecimento, como aguça o desejo de buscar conhecimento para esta área. Além de uma remuneração, conforme conversamos agora, de uma remuneração interessante, ainda te dá um status profissional que muitos buscam nos dias de hoje, ok? Muito bem. Os tipos de perícia contábil. Segundo a norma brasileira TP01, há 3 tipos de perícia. A perícia judicial, a extrajudicial e a arbitral, ok? Sendo que todas são de competência exclusivas do contador, registrado em Conselho Regional de Contabilidade de sua jurisdição. Então, existem esses 3 tipos de perícia. A perícia judicial, a perícia extrajudicial e a perícia arbitrária. Lembre-se, estudante de ciências contábeis, todas essas são de competência exclusiva de nós, estudantes de ciências contábeis. De nós, alunos e profissionais da contabilidade. Ok? Muito bem. Dando sequência, nós vamos falar sobre os impedimentos e suspensão sobre a perícia. São situações fáticas ou circunstanciais que impossibilitam o perito contador e o perito contábil assistente de exercerem regularmente suas funções ou realizar atividade pericial em processo judicial, extrajudicial e arbitrário. Aluno, lembre-se lá em auditoria, quando o profissional ele tem como código de ética, se ele acha que por algum motivo ele não tem condições de executar o trabalho, seja por um contato com a empresa pessoal, ou por falta de conhecimento técnico, ou por qualquer outro fato que possa levar à insegurança ou à não condição de concluir o trabalho, este deve abster-se da realização dessa atividade. Na mesma proporção, o perito também, ele deve estar sempre consciente e eticamente para poder dizer se ele está apto ou não a exercer a atividade sobre a perícia, ok? Muito bem. Quando nós falamos de perícia contábil, nós estamos falando especificadamente de realização de um trabalho de intermediação de uma ação. Então, isso vale muito no que tange ao nosso profissionalismo. Então, quando há um impedimento ou até mesmo uma suspensão, seja direcionada, vinda de você, profissional, ou de terceiros, faz necessário você acatar essa decisão. E quando nós falamos de suspensão, eu gostaria que você acompanhasse comigo no quadro para que nós possamos entender o que quer dizer casos de suspensão. Acompanhe comigo. Então, quando nós falamos de impedimento, são situações que impossibilitam o perito de estar regularmente executando as suas atividades, ok?
Já quando fala de suspensão, existem algumas características que possam impedir a realização do trabalho. Como, por exemplo, ser amigo íntimo de qualquer das partes. Ok? Aqui, quero chamar a atenção de vocês para uma particularidade. Nós estamos vivendo numa avalanche de ferramentas de tecnologia de informação. Uma avalanche de redes sociais que faz com que muitas pessoas acompanhem a nossa vida pessoal. Então, com essa várias situações de acompanhamento, se me permite dizer assim, acompanhamento de nossas vidas pessoais, faz com que o perito tenha mais cautela ainda para assumir alguma atividade. Pois se em determinado momento o Ministério Público ou alguma das partes identificar que você possa ter algum tipo de intimidade com parte A ou parte B, isso pode fazer com que o seu trabalho caia por terra. O que eu quero dizer? Quantos fatores de redes sociais tem para que nós possamos estar manuseando? Não é verdade? Nós estamos trabalhando ali com Facebook, WhatsApp ou qualquer outra situação como essa. Muito cuidado, porque essa pode também ser uma prova que uma das partes pode utilizar para descredenciá-lo numa realização de um perito, ok? Uma pergunta de um aluno. Professor, alunos confusos, falou-se que advogados e administradores estão tomando o lugar de contador na área perícia. Depois disse que exclusivamente de contador. Veja, é interessante essa situação. É algo específico e exclusivo de nós contadores, ok? É exclusivo nosso. Mas nada impede que um outro profissional de uma outra área que tenha condições técnicas para assumir o trabalho. Porque pode ser que seja algo arbitral em que você é convocado, então é você profissional, mas pode ser que seja aberto. E como que se dá a aquisição do trabalho? Você faz sua proposta, o juiz vai receber mais 2 ou 3 propostas, ok? Então, não é só a sua proposta de trabalho, vai receber outras 2 propostas. Mesmo que seja exclusivo de contador, outras áreas podem estar ali atuando. E uma das condições de assumir o trabalho são os valores. Outros são requisitos técnicos e contextos profissionais. Então, mesmo que seja específico para nós contadores, outros profissionais podem estar atuando, ok? Por quê? Pode ser que em determinada situação nenhum contador se propôs a estar executando o trabalho. Vai passar para outras áreas. É nesse sentido que eu quis dizer para vocês. Não deixar para outros profissionais, ok? Porque se mesmo que seja da área contábil, mas que nenhum contador se habilite a estar executando esse trabalho, obviamente que vai passar para outras situações, porque o juiz tem essa autonomia de escolher o profissional que vai estar trabalhando. Ok, alunos? Compreensível? Muito bem. Vamos dar sequência à nossa aula. Então, nós vimos, se tiver uma intimidade com qualquer das partes, cuidado com as redes sociais, pode ser uma ferramenta para poder comprovar a intimidade. Ser inimigo capital de qualquer das partes. Então, você pode ser tanto amigo quanto inimigo. Também vai interferir na sua suspensão. Ser devedor ou credor em mora de qualquer das partes, dos seus cônjuges, de parentes, desde que a linha reta ou linha colateral, até o 3º grau ou entidades das quais esses façam parte de seu quadro societário ou de direção. Então, olha só como nós não podemos ter nenhum tipo de vínculo, seja de amizade ou de inimizade, ou de devedor ou credor de ambas as partes. Ser herdeiro presuntivo ou donatário de alguma das partes ou dos seus cônjuges, ok?
também faz com que a suspensão seja cabível para essa situação, ok? Muito bem. Veja, quando nós assumimos o papel de perito e que nós somos convocados ou não, mas identificamos ali uma oportunidade de executar o nosso trabalho, a primeira situação que nós temos que prever é o Código de Ética. A segunda situação é ver se eu tenho condições técnicas para poder assumir esse trabalho. Terceira situação, se há algum impedimento para que eu possa efetivamente realizar aquele trabalho. E aí volta no Código de Ética, porque você tem que ter eticamente profissional em dizer, olha, eu não posso assumir esse trabalho, porque eu tenho um vínculo credor ou devedor com uma das partes, porque eu tenho um contato pessoal com uma das partes. Nós temos que ser muito claros, ok? Tem que ser muito transparente no que trata a execução do trabalho de um perito, ok? Muito bem, vamos dar sequência, acompanhe comigo no que nós vamos falar ainda sobre a suspensão. Veja, se você seja parceiro de uma entidade ou de uma das partes, empregado ou empregador de alguma das partes, também, obviamente, vai impedi-lo de executar o trabalho. Aconselhar de alguma forma parte envolvida no litígio acerca de objeto da discussão, também vai fazer com que você seja suspenso de executar o trabalho. Houver qualquer interesse no julgamento da causa em favor de alguma das partes, também, obviamente, vai ser passivo de suspensão, ok? O perito pode ainda declarar-se suspeito por motivo íntimo. Também faz com que você seja suspenso do caso, ok? Então, qualquer situação que envolva ou que possa levar alguma parte suspeita ou desconfiança ou qualquer fato que possa fazer com que o seu trabalho não seja confiável, não seja fidedigno, vai fazer com que você seja suspenso. A suspensão pode se dar tanto da parte daquele que te contratou, que seja uma das partes, pode ser do intermediador, o juiz pode também te suspender, ou você mesmo pode declarar que você não tem condições de atuar naquele caso, mediante a todos esses fatos que nós vimos até agora, ok? Muito bem. E aí vem a responsabilidade do perito, a responsabilidade de você executar o trabalho. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, éticas e profissionais e também legais, às quais está sujeitos no momento em que aceita o encargo para a execução do perícios contábeis, judiciais e extrajudiciais e até mesmo, inclusive, o arbitral. Então, a responsabilidade social, a responsabilidade ética, a responsabilidade profissional e legal, tudo isso faz com que o profissional tenha em mente para poder executar o trabalho. E você será cobrado socialmente, eticamente, profissionalmente e até mesmo civilmente amparado nas bases legais pelo trabalho executado. Então a responsabilidade é sim de suma importância para que você possa ser transparente na execução do seu trabalho, ok? Então, veja, a responsabilidade de nós profissionais da área contábil, ela é grandiosa, não somente como perito, não somente como auditor, não somente como professor, não somente como empresário da área contábil, contador interno, como controller, como planejamento estratégico, como planejamento tributário ou qualquer área que nós vamos trabalhar com a contabilidade. Porque a responsabilidade sempre será nossa, porque nós estamos assinando as demonstrações,
porque nós temos condições de avaliar o que é correto e o que não é correto, mediante as normas internacionais de contabilidade, mediante as normas brasileiras de contabilidade, mediante aos CPCs que são pronunciados, mediante ao Conselho Federal de Contabilidade, mediante aos nossos registros nos conselhos. Tudo isso faz com que a responsabilidade passe a ser plenamente nossa em todas as áreas que nós vamos atuar. Na perícia não é diferente. A perícia, sim, ela é de suma importância e a nossa responsabilidade ela é muito. Porque, como eu disse minutos atrás, nós temos a condição de apresentar fatos que vai fazer com que o intermediador, o juiz no caso, tome a sua decisão. Então isso é de suma importância e de alto grau de responsabilidade. Algum aluno também questionou sobre o honorário. Como que se dá o honorário? Acompanhe comigo no quadro para que nós possamos estar falando sobre os honorários. Bom, na elaboração da proposta, olha aqui, ó, a proposta de honorários, o perito deve considerar os seguintes fatores: a relevância, o vulto, o risco, a complexibilidade, a quantidade de horas que você vai estar executando o trabalho, o pessoal técnico, o prazo estabelecido e a forma de recebimento, entre outros fatores que possam estar fazendo com que você cumpra as suas atividades e você possa cobrar o seu honorário. Lembre-se, aluno, qualquer relatório em que você assine, você deve cobrar um honorário. Porque em algum momento você pode ser cobrado por aquilo que você apresentou. Então, por tudo aquilo que nós já vimos, pelo mercado que se abre para nós contadores, por toda essa responsabilidade que nós temos, o honorário tem que ser justo. Lembre-se, se nós não valorizarmos nós profissionais, ninguém mais vai valorizar. E o juiz até pode, em determinado momento, mediante a sua proposta, até mesmo vetar a sua execução do trabalho. Pode ser por um honorário muito baixo ou um honorário muito alto. Então, seja sempre justo naquilo que você se propõe a fazer, ok? Muito bem, nós vamos agora para uma atividade, a segunda atividade da aula de hoje. Gostaria que vocês se reunissem em grupos e discutissem a seguinte situação: o juiz da primeira vara civil da cidade, analisando os autos de um processo, entendeu a necessidade e a nomeação de um perito contábil. Dentre os currículos deixados em seu cartório, ok? A característica a seguir responda: qual dos peritos não poderá ser nomeado e justifique? Quais dos peritos poderão ser nomeados? Justifique. Dando sequência, nós temos perito A. Trata-se de um contador com registro no CRC, proprietário de um conceituado escritório de contabilidade e foi testemunha no processo. Segundo perito, segundo o currículo que nós temos, é um experiente profissional contábil, bacharel em ciências contábeis e regularmente inscrito no CRC, ainda amigo íntimo das partes litigiadas, ok? Terceiro currículo, trata-se de um contador legalmente registrado no CRC, conhecido do juiz quando estudava na mesma universidade. Qual dos três tem condições de assumir o trabalho? Vamos para um tempinho e logo nós voltamos para poder responder.
Bom, de tudo que nós vimos até agora, obviamente que é a letra C. O contador, por ser amigo do juiz lá da época de faculdade, não vai interferir no caso porque ele não tem a intimidade com as duas partes que estão buscando a melhor situação, ok? Muito bem, antes de nós continuarmos a nossa aula de hoje, bastante alunos estão questionando ainda sobre quem pode, quem não pode trabalhar como perito. Se o Conselho Federal de Contabilidade diz que as prerrogativas são exatamente para o contador, que outras áreas não pode atuar, veja, vamos resolver esse problema. Sei que tem profissionais que já atuam como perito, outros que estão vinculados às áreas contábeis, alunos nossos que podem estar envolvidos com o Conselho Regional, Conselho Federal de Contabilidade. Muito bem. Quando fala perito contábil, as prerrogativas para execução do trabalho são voltadas à nossa área, ser vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade e ao registro no Conselho, ter bacharel em Ciências Contábeis, ter uma especialização em perícia e auditoria, ter já uma bagagem profissional para poder executar o trabalho como perito. Muito bem. Eu disse para vocês que outras áreas estão assumindo o que tange a perícia. Mas não especificadamente, aluno, me desculpe até se talvez não ficou claro, não especificadamente no que tange a perícia contábil, que vai falar sobre balanço, sobre cálculos trabalhistas ou previdenciários ou qualquer outro fato contábil, porque essas são prerrogativas. Mas outras áreas podem estar atuando como perito de cálculos extrajudiciais, de intermediação de qualquer fato em que nós, contadores, poderíamos estar atuando. Este é um mercado em que está, principalmente nos dias de hoje, em que a mídia está trabalhando muito com auditoria e perícia, principalmente no que tange órgãos governamentais, pelo contexto político que nós temos hoje, ok? Muitos estão voltados a atenção para essa área de perito e auditoria. Isso não quer dizer que um administrador vai poder assinar um balanço patrimonial ou analisar um balanço patrimonial, ou muito menos um advogado vai poder estar atuando como perito contábil. Não, nós temos as nossas regras, existe a legislação específica, as características. Quando eu digo para vocês que outros profissionais de outras áreas estão trabalhando como perito, não quer dizer que é especificadamente na área contábil, mas estão buscando um mercado que até um tempo atrás era especificadamente de um contador, ok? E muito mais, administradores estão deslumbrando, administradores, advogados, economistas estão deslumbrando esse mercado e estão buscando conhecimento para poder estar exercendo essa atividade. Nós estamos num centro acadêmico, vocês são alunos de Ciências Contábeis, e o meu papel aqui é dizer que existe um bom mercado para que nós possamos atuar e não vamos deixar que outras áreas vai estar atuando no nosso lugar. Mas lembre-se que existem as prerrogativas, as legislações, características, situações específicas para cada fato. Que cada fato tem que ser estudado especificadamente por uma situação única. Ficou claro agora, alunos? Muito bem, vamos dar sequência à nossa aula. Acompanhe comigo no quadro. Procedimentos da perícia. Os procedimentos periciais contábeis visam fundamentar o laudo pericial contábil e o parecer técnico contábil. Abrange total ou parcialmente segundo a natureza e a complexibilidade do material. Procedimentos mediante as normas brasileiras de contabilidade para perito. São estes os principais procedimentos: exames, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. Então, de modo geral, estes são os principais procedimentos, ok? Procedimentos periciais. O que seria o exame? É a análise do livro, registro de transações e documentais. Olha só, perito contábil específico, mediante as prerrogativas da legislação e do Conselho Federal de Contabilidade. Quem pode avaliar os livros? Quem pode avaliar as demonstrações? Somos nós, peritos em contabilidade.
A vistoria e a diligência, que objetiva a verificação e a constatação de situação, coisa ou fato, de forma circunstancial, ok? Então, este é o exame e a vistoria. Próximo, indagação. É a busca de informação mediante a entrevista com conhecedores do objeto ou de fato relacionado à perícia. A investigação é a pesquisa que busca trazer ao lado pericial, contábil ou parecer técnico contábil o que está oculto por quaisquer circunstâncias, ok? Muito bem. Ainda nós temos o arbitramento. O que seria o arbitramento? É a determinação de valores, quantidades ou a solução de controvérsia por critérios técnico-científicos. A mensuração e o ato de qualificação é a quantificação física de coisas, bens, direitos e obrigações. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Quando nós falamos de mensuração, nós estamos falando de um ato, qualificação ou quantificação física de alguma coisa. Entre essas coisas, bens, direitos e obrigações. Minha ressalva, voltando lá na maior dúvida da aula de hoje, sobre a quem pode atuar como perito contábil ou não, ok? Quem tem condições de analisar bens, direitos e obrigações? O que é bens, direitos e obrigações? Não é o patrimônio? Né? São o patrimônio. Bens, direitos menos obrigações, estamos falando lá de patrimônio. Somos nós, contadores, ok? Aqui nós estamos falando especificadamente da perícia contábil. Mas outras perícias de outras áreas podem estar atuando, ok? Mas quando fala de bens, direitos e obrigações, nós estamos falando de algo específico da contabilidade. Ou seja, é papel do perito contábil, ok? Muito bem, dando sequência, avaliação. O que é uma avaliação? É o ato de estabelecer o valor de coisas, bens, direitos e obrigações, despesas e receitas. Ok, vamos fazer outra ressalva aqui, aluno. A avaliação sobre bens, direitos e obrigações, despesas e receitas. O que nós estamos vendo aqui não é o patrimônio e as contas de resultado? Quem tem condições de fazer uma análise técnica sobre essas informações? Quem tem condições de avaliar uma intermediação judicial sobre bens, sobre direitos, sobre obrigações, sobre despesas, sobre receitas? É o perito contábil, ok? A certificação é o ato de atestar a informação trazida ao laudo ou ao parecer pelo perito, ok? Muito bem, então essa é a certificação. Determinação do Código Processual Civil sobre a perícia contábil. Artigo 156. O juiz será assistido por um perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Aqui quero fazer uma outra ressalva. Alunos, quando nós falamos que o juiz pode chamar um profissional específico de uma área, aqui é muito aberto. Concordam comigo? Se for de mercados de capitais, ações, qual o perito profissional que pode estar atuando com uma perícia com valores de ações ou rendimentos de ações ou algo específico? Um perito no que tange a economia, um profissional da economia. Ok? E quando fala das demonstrações contábeis? Um perito contábil, um profissional formado em ciências contábeis, especializado em perícia e que vai estar trabalhando no que tange a contabilidade. Ok? Entenderam? Então, quando eu digo que o mercado, outras áreas estão atuando com o mercado, muito cuidado quando você entender isso, porque muitas perguntas estão chegando, muitas dúvidas. Existem as prerrogativas para o profissional contábil, mas existem outros peritos que vão estar trabalhando, ok? Em outras áreas.
E pode até acontecer de um perito extrajudicial que não seja um contador atuar na área de uma determinada situação que poderia ser atuado por um contador poderia estar trabalhando, mas mediante a legislação específica, mediante a critérios, mediante a situações, outras áreas podem atuar. Se for permitido por legislação, se for permitido pelo juiz e se o juiz autorizar, ok? Não vejo problemas. Sempre baseado com amparo legal e aquilo que a legislação, não só civil, mas também a legislação contábil vai permitir, ok? Muito bem, vamos dar sequência? Os peritos são nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então, o que acontece, aluno? Você, perito, vai entregar o seu currículo em várias comarcas. Aí você vai entregar o seu currículo, o juiz vai analisar o seu currículo e vai te convidar para fazer um trabalho. A partir do momento que ele te convida, você vai primeiramente verificar os autos, ok? Vai verificar se você tem condições de atuar e a partir dali executar o seu trabalho. Ok? Entenderam? Muito bem. Vamos dar sequência? Terceiro, os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a forma profissional, a atualização do conhecimento e a experiência do perito. Aqui também faz necessária aquela educação continuada, você realizar um bom trabalho, para que o juiz possa ter confiança no seu trabalho e ele te convidar para outros trabalhos. Então, o seu currículo tem que estar sempre atualizado, você tem que estar sempre antenado às mudanças para que você possa estar sempre apto a executar o trabalho. Quinta, na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre os profissionais ou órgãos técnicos ou científico comprovadamente detentor de conhecimento necessário à realização da perícia. Aqui também pode acontecer a situação que nós estamos conversando na aula de hoje. Na falta de currículo, de cadastro, o juiz pode indicar um determinado profissional a realizar o trabalho. Olha aqui como a situação vai se clareando, e eu espero que sim. Porque o juiz pode, mediante a um fato específico, convidar um outro advogado para estar verificando a situação, como, por exemplo, um tributarista, ok? Ou um advogado específico na parte trabalhista, porque pode depender de uma situação que não vai infringir as características da legislação específica. Um administrador pode estar fazendo, o juiz pode indicar um administrador para realizar um determinado trabalho, sempre lembrando que não pode ferir as características já previstas na legislação, as características previstas pelo Conselho Federal de Contabilidade, pelo Código Civil, mas pode ter uma situação em que não fere e o juiz pode convidar um administrador para realizar esse trabalho. E é nessa situação que eu disse para vocês que muitos profissionais de outras áreas estão atuando, ok? Porque algo que talvez seja simples, que poderia tanto um administrador, um advogado ou um contador realizar, como não há no banco um cadastro de um contador, mediante as regras, legislações e situações específicas, outros profissionais podem ser convidados, ok? Por isso que o que eu quero chamar a atenção de vocês, no centro acadêmico, é que vocês olhem com carinho para essa atividade também. E aqueles que deslumbrar, aquele que se interessar por essa atividade, já vai trilhando o seu caminho, para que
lá na frente existem cadastros de contadores. Mas isso não quer dizer que um trabalho específico de contador, o administrador ou o advogado vai fazer. Não, longe disso. Longe disso. Mas trabalhos que talvez podem ser favoráveis a outras áreas, em que talvez nós poderíamos estar trabalhando, mas por falta de cadastro, por falta de profissionais experientes, por falta de motivação, outros profissionais podem estar executando. Mas lembre-se, sempre baseado na legislação, sempre baseado nas regras, sempre baseado no que tange o Conselho Federal de Contabilidade para a perícia contábil, ok? Mas atividades que não estejam voltadas às demonstrações ou algo específico ao contador e que talvez nós poderíamos estar assumindo, mas está sendo passado para outros profissionais. É errado? Claro que não. O mercado está para isso, ok? Mas aqui no centro acadêmico, faz necessário eu dizer para vocês que existe um mercado que está sedento e que vocês podem estar deslumbrando, ok? Muito bem, vamos dar sequência à nossa aula. O perito tem o dever de cumprir o ofício do prazo que lhe designa o juiz, empregando total sua diligência, podendo executar-se do encargo alegando motivo legítimo, ok? A escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contando a intimação da suspensão ou do impedimento supervisionado sob a pena da renúncia ao direito alegado. O que seria a recusa? Você é convidado a realizar uma atividade e essa atividade, e você por algum motivo não tem condições de realizar algum impedimento, então você tem um prazo de 15 dias para apresentar a recusa, ok? Então a recusa é apresentar os motivos que não vão permitir você realizar aquele trabalho. Vamos dar sequência? Muito bem. Artigo 158. O perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos de causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de até 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão da classe para a adoção das medidas em que entender cabíveis, ok? Aqui volta aquela responsabilidade do perito, a responsabilidade do profissional que vai estar atuando como perito contábil. Lembra-se, no meio da nossa aula nós vimos toda aquela responsabilidade civil e profissional ético que o perito tem. E caso haja um erro operacional, seja por dolo ou não, o profissional vai ser penalizado mediante aos critérios aqui apontados. Ok? Muito bem. Caro aluno, espero que eu possa ter contribuído a essa aula. Nós vamos agora abrir um espaço para a nossa coordenadora, a professora Vânia vai estar aqui falando com vocês. Ok? E eu volto para despedir. Um grande abraço.